Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso Papo Divergente, que é o podcast do CTO Sorocaba, que é o Centro de Terapia Ocupacional e Terapias Integradas de Sorocaba. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que para muitos é um tabu, que é sobre a sexualidade no TEA. Para muitos, ele é cercado realmente de tabus, de dificuldades, mas a gente vai falar principalmente porque trata-se de proteção, de qualidade de vida. Para os pais é aterrorizante, mas é necessário esse assunto. Eu sou Adriano, fundador do CTO Sorocaba, pai atípico, e agora apresento para vocês as terapeutas que irão conduzir esse tema com a gente. A melhor terapeuta ocupacional do mundo, minha esposa Patrícia. Olá. A neuropsicóloga Andriele, que trabalha com a gente no CTO Sorocaba como supervisora ABA. E a psicóloga Ana Júlia, que trabalha conosco no TEA+, Neurodiverso e também como supervisora, tá bom? Aninha, a primeira perguntinha aqui pra você. TEA, tem desejo? Sente vontade? Isso aí, acho que é um tema muito importante da gente discutir, da gente trabalhar. E hoje a gente está aqui aberto para essa discussão, para trocar informações, para dividir saberes, né, e para complementar. Então, bora lá discutir um pouco sobre esse tema que é tão importante. Primeiro, a gente precisa, acho que num primeiro lugar, desconstruir os mitos, né? Então, a gente precisa entender quem são as pessoas TEA e se, de fato, elas, né, possuem aí desejos, se elas têm também essa questão do desenvolvimento sexual e do prazer. E sim, é muito comum a gente achar que a pessoa, né, que tem algum tipo de deficiência, que acaba sendo aí do espectro, ela não tem nenhum tipo de sentimento, que ela não tem essa parte desenvolvida. Mas isso não é verdade. Para isso a gente vai contribuir aqui um pouco com as nossas colegas também, né? Paty, como que você pode nos ajudar aí a entendendo essa questão, né, dos sentimentos, das emoções? Por que esse mito é algum ponto que a gente precisa trabalhar e ajudar também as pessoas a entenderem que não é bem assim, não é bem por esse lado? Nós precisamos saber, né, lembrar que todos temos desejo, né? Todos desenvolvemos vínculos afetivos, temos curiosidades sobre o nosso corpo, sobre as nossas relações. A questão é que um é diferente do outro. E no caso do TEA, existe uma barreira, né? Existe uma barreira social aí. Então, pode ser mais difícil para ele, muitas vezes, expressar isso. Como ele vai fazer, né? E isso acaba sendo algo bem complexo, né? Porque a gente, às vezes, entende que diretamente por essa dificuldade que a pessoa até tem, principalmente pela dificuldade social, a gente já anula essa parte da sexualidade dela, quando, na verdade, não. Ela vai ter um desenvolvimento ali, né? E aí a gente precisa pensar um pouco sobre como são feitos esses desenvolvimentos afetivos, dos laços afetivos, né, Andri? Pra gente pensar um pouco como que elas desenvolvem. E como que funciona essa parte dos relacionamentos sociais dentro do TEA, só para a gente entender por que é um mito e por que muitas vezes as pessoas acabam desacreditando aí dessa parte da sexualidade no TEA. Olha, o que acontece bastante e a gente percebe no dia a dia, nessa rotina, a grande dificuldade está na comunicação social, né? A gente percebe que a barreira principal ali, a gente falaria dessa dificuldade na expressão, a dificuldade na compreensão de entendimentos literais, comunicações não verbais que aparecem. Então, o indivíduo, quando sai para poder fazer uma aproximação, a grande dificuldade dele está ali nessa situação. Então, a gente fala num sentido que o neurodivergente, a gente fala do TEA, ele acaba indo direto com a utilidade daquela função. Então, quando a gente olha para o setor da sexualidade, a gente está falando no sentido de que qual é a sensação que esse indivíduo pode despertar em mim, né? Então, a gente acaba se focando e percebendo nessa seletividade ali, nessa escolha, né? Então, a gente visualiza esses comportamentos.
Essa questão dos relacionamentos sociais em si, né, como acaba sendo um pouco mais difícil para que eles nasçam naturalmente, então é por isso também que muitas vezes a gente vai encontrar essa seletividade de certa forma, vamos dizer assim, né, uma dificuldade para fazer as amizades, os grupos, então eu vou ter pequenos nichos, e aí por isso também vai ter um pouquinho mais de dificuldade quando a gente pensa num desenvolvimento de um relacionamento mais profundo, mas a gente precisa pensar também sobre o contato com o próprio corpo, né? Uma fase que é muito importante no desenvolvimento como um todo é a fase da adolescência, e ela traz desafios muito complexos, né? Desafios, acho que são muito grandes, vocês como pais, né? E com experiências diferentes também, momentos diferentes da vida dos filhos, conseguem dizer um pouco isso pra gente também. A fase da infância não tem nada a ver com a fase da adolescência, que por sua vez, quando chega na vida adulta, é uma outra coisa, né? Como foi a experiência da vida na fase da adolescência aí de um filho atípico? Vamos lá. Bom, Thea tem tesão também, né? Ele tem vontade, né? E o que a gente percebe é que muitas vezes, para quem é nível 1, ele tem a ansiedade de não saber direito o que fazer com isso, né? Ele sabe mais ou menos o que pode e o que não pode, mas fica ansioso, e agora? O que eu faço, né? Como é que isso pode acontecer? E quando você pega nível de suporte 3, ele não tá nem aí o que pode e o que não pode fazer. Ele sente vontade e toma uma ação para poder suprir aquela vontade, né? Então, eu tenho 2 filhos homens no espectro, né? E agora tem uma menina que não está dentro do espectro, né? Típica. Então, ela só tem 8 anos, ainda tá tudo bem, né? Assim, para o meu coração ficar mais tranquilo. Tem um tempo para pensar sobre a adolescência. Posso pensar mais um pouquinho, uns 2 anos, eu espero, pelo menos. Mas, por exemplo, meu filho mais velho passou uma adolescência tranquila, mas com bastante ansiedade, que eu me lembro dele falava assim, não, porque eu sou BV, porque fala que eu sou BV, né? Uhum. Boca virgem, viu? Pra quem não sabe o que é isso, né? Então ele tinha aquela ansiedade como um adolescente típico normalmente. Então ele acho que passou até bem. A maior dificuldade acho que foi principalmente nos relacionamentos, que realmente aí complica pela questão dos vínculos, né? Sim. Mas o Gabriel, ele queria suprir as necessidades dele, né? Então, por muitos momentos, a gente percebeu que ele pegava a almofadinha lá para tentar, sei lá, se controlar, encostava lá como é que fala? No braço do sofá, e quando a gente percebia, eu falava, deixa um pouquinho para ver se ele dá uma descansada, depois ele fala assim, olha, vem cá, direciona para outro lugar, né? Mas para nós foi mais ou menos assim que aconteceu esse processo aí de adolescência, né? Mas não é fácil não, porque você não sabe direito o que fazer, né? É uma das grandes dificuldades, né? Principalmente da questão orgânica aí no suporte 3, né? E se não se tem um controle, e aí precisa ter esse padrão de redirecionamento, né? Acho que foi um desafio também para vocês na época dessa descoberta da sexualidade aí, né? E pensando nos pais aí, né? Eu acho que tem a questão de... dentro dos vários níveis de suporte e dentro como é espectro, cada um tem seu jeito de ser, né? Aí eu acho que aí tem toda uma questão de entender o que está acontecendo em casa, né? Uhum. Não sei, como é que funciona isso? Como é que eu posso falar pro pai de uma criança que tá aí super estimulada ansiosa. Eu acho que um ponto em específico que a gente precisa sempre lembrar, e aí é legal na fala do Adriano que ele trouxe isso de uma maneira bem expressiva, é que tanto nos 2 exemplos que ele deu, quando a gente pensa num ato que talvez tenha um envolvimento, né, sexual, ou mesmo na questão de autoestimulação, ou quando a gente pensa no relacionamento mesmo, né, de um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, nas 2 falas dele, ele traz bem presente essa questão de que o autista, a pessoa até,
ela tem ali os sentimentos dela, ela tem o desenvolvimento, né, da vida sexual dela. Então a gente não pode simplesmente achar que eles não sentem, achar que eles não têm desejos, não têm pensamentos, e principalmente a gente não pode colocar eles naquele espacinho da criança eterna. Porque é muito frequente, né? É muito frequente que isso aconteça. Então, a gente tem ali uma criança que ela foi diagnosticada e a gente acha que ela vai ser criança para sempre. E não, né? A gente precisa pensar que essa criança, ela vai se desenvolver, ela vai crescer. Para a gente pensar um pouco sobre como lidar com essas questões, a gente precisa pensar nas particularidades da sexualidade dentro do TEA, né? E aí a diferença não está na ausência da sexualidade, mas a gente pensar na maneira como ela é compreendida, como ela é expressa para cada um, porque também existem diferenças aí dentro de cada um, né, André? Como que a gente pode pensar um pouco e compreender um pouco a sexualidade dentro do TEA, pensando aí nas suas diferenças, nas suas particularidades? Quando a gente fala das particularidades, acho que um fator muito importante é a gente entender a forma como esse indivíduo reage a partir do momento do ambiente também que ele está inserido, né? Então, assim, como é a cultura familiar, onde ele passa a maior parte do tempo, como é passado para ele também esses fatores. Além da questão orgânica, que é quando o corpo começa ali a dar os primeiros sinais. A gente fala lá na pré-adolescência, já na vida adulta, essas descobertas. E se a gente falar, por exemplo, do desafio no suporte 3, que eu acho que é um dos maiores desafios, a gente tem ali a questão desse controle, esse comportamento impulsivo provocado pelas mudanças hormonais. Então, quando tem essas mudanças hormonais, o indivíduo não consegue controlar. Então, ele busca ferramentas para uma válvula de escape. Então, se a gente pensa sobre isso, como passar esse processo dentro dessa particularidade, né? Que é um dos grandes desafios, e redirecionamento. Então, a gente pensa ali que pode ser estruturado um fator de ensino, a gente tem todo um sistema que essa família venha buscar orientação, até mesmo para conduzir. E aí, quando a gente já olha pro fator do nível 2 ao nível 1, a gente tem também, a gente fala das questões das categorizações, que muitas das vezes selecionar qual é o ambiente, o estímulo que me traz aquele prazer. E um dos grandes desafios está principalmente na comunicação, como expressar esse sentimento, né? Então, como eu vou nomear essa sensação que eu estou, como se meu corpo está esquentando, eu preciso tocar-me e não consigo verbalizar onde eu vou realizar esse ato. Então, são vários fatores desses desafios, né? Então, acho que... E quando a gente fala do suporte 1, é interessante que o suporte 1, às vezes, diagnosticado na vida adulta, muito deles, né? Porque passa despercebido como algo sutil ali na infância. O desafio do suporte 1 está em manter relacionamentos. Porque, assim, eu não tô dando certo mais com a pessoa. E não consigo falar pra ela que eu não quero ter relação com ela. Eu só não quero estar com ela. Então, a gente fala também dessa questão. O toque, muitas das vezes, incomoda. Quando a gente pensa sobre isso, a dificuldade de verbalizar isso. Já quando a gente olha pro nível 3, que já tem uma dificuldade, muitas das vezes, não verbal, ele já é automaticamente redirecionado e ajudado nesse processo. Então, acho que o grande desafio sexual está quando a gente fala no suporte 1. Sim, acho que é uma coisa até pra gente pensar um pouco, né, nessa diferenciação entre os níveis de suporte, sobre como cada fase, né, cada nível de suporte vai lidar também com essa questão. Quando a gente pensa, então, no nível de suporte 1, ele talvez tenha uma dificuldade mais na questão das relações, na questão da comunicação ali, né, em como ele vai expressar e como ele vai vivenciar essa sexualidade. Quando a gente passa ali no 3, não que o 2 não seja importante, né, porque ele também vai ter suas dificuldades, mas a gente tá pegando, acho que de uma ponta a outra que tem mais extremos, digamos assim. Quando a gente pega um nível 3 de suporte, que é não verbal, a gente entra em contato também com uma sexualidade que vem muito mais orgânica. Ela vem mais aflorada por essas questões da necessidade humana mesmo, né? Então, vem muito relacionada à questão fisiológica do ser humano. E aí, a gente vai ter, acho que, dois extremos, né? Pensar aí numa sexualidade que talvez venha repleta de uma estimulação, né, constante no dia a dia, onde os pais vão precisar redirecionar, ou também na ausência do interesse
nesse ponto. E o que chama atenção também, muitas das vezes, que pode ser algo assustador, vamos falar assim, um desafio, é a questão dos comportamentos repetitivos, né? Então, a gente fala da compulsividade na ação, desencadeado por um fator de ansiedade. E aí, se atrela a um desenvolvimento orgânico e os hormônios ali à flor da pele, como lidar com esses comportamentos no dia a dia, né? Então, por isso, essa questão do desafio fisiológico, né, Ana, que acho que é pontuado aí. Mas é assim, se o TEA, uma das características é a falta, vamos dizer, da socialização, a falta do interesse pela a empatia em si, né? Como é que pode desenvolver aí a sexualidade nele? Por coisas, que Sim. Como desperta esse como é que interesse? desperta interesse? Por que ele tem vontade de quê? Seria né? quais Se são ele os não- sinais, né, para identificar. É. A gente fala da sensação, por exemplo, no nível 1 de suporte, vamos falar aí, esse desencadear desse processo, às vezes começa com a necessidade de itens. Então, é como se a sexualidade fosse categorizada como um objeto. Então, ela não traz como algo sentimental, um objeto ali na ação. Então, eu canalizo a minha energia naquele item, então eu acabo, às vezes, selecionando pessoas que me promovam aquele prazer. Sim. Né? Então eu uso do outro pra me promover. E ok, só isso basta em alguns momentos. A gente precisa lembrar, eu não ia entrar muito em papo de analista do comportamento, Mas é involuntário. mas é involuntário, ele vai surgindo. Porque a gente precisa pensar que a relação que o ser humano ela tem com o prazer, ela é de recompensa, é um sistema de recompensa, né? Então a gente tá falando de Exato. reforçamento positivo, a gente tá falando de uma troca, de algo que eu ganho. Então quando a gente vai pensar no autista, nível 1, 2 ou 3 de suporte, e, na verdade, no ser humano como um todo, qualquer ação que a gente faça, se ela me dá algo em troca, né? A probabilidade de eu manter isso vai ser muito maior. Se for algo prazeroso, muito maior. Então, querendo ou não, quando a gente pensa nesse desenvolvimento da sexualidade, a gente vai pensar que ali no começo da adolescência, ele vai acontecer a gente querendo ou não, né? Porque faz parte do nosso sistema biológico. Então, ele vai fluir, vai surgir, eu vou ali me desenvolvendo. Aí cada um vai ter a maneira como vai lidar com essa questão. Quando a gente pensa no nível 1, talvez ele vai surgir nessa curiosidade. Talvez para algumas pessoas vai surgir um pouco mais tardio até, porque não se tem essa preocupação até pela questão do vínculo social. Então eu nem ligo muito, né? Eu não tenho esse mesmo tipo de pensamento, eu não tenho esse mesmo tipo de visão. Já no nível 3, como a gente está falando de uma questão muito biológica, eu acho que o sinal do biológico é até mais alto do que quando a gente pensa desse sinal social. O social ele tem uma importância muito grande, mas o biológico nem sempre eu consigo controlar, né? Quando o meu corpo grita, eu vou ouvir ali, né? E aí, acho que é importante até da gente pensar sobre essa questão das regras sociais, né? Como que eu lido? Se Paty, se quiser trazer pra gente, assim, um pouco sobre como que esse cenário social, né? Por que é tão importante a gente pensar dentro do espectro sobre essa questão das relações, né? Do aspecto social. Acho que é importante da gente refletir sobre isso também. Você perguntou alguma coisa? Não, manda bala. É importante a gente entender que quanto mais a gente consegue falar sobre isso com eles, né, melhor e mais fácil vai ser a nossa vida, né? O que a gente tem de mais importante hoje é a informação, né? Que armas nós damos para os nossos filhos atuarem hoje? É essa informação. Então a gente precisa, né, mostrar e incentivar e ensinar os nossos filhos, os nossos pacientes ao dia a dia. Então, a conhecerem o próprio corpo. Então, quando é pequeno, né, quando é criança, eu já vou informando, olha, as partes do meu corpo, né, quais são as partes do corpo. E aí vou ensinando essa criança. Onde eu posso tocar, onde o outro pode tocar, a gente entra aí numa questão de proteção, né? Que é um papel nosso familiar e também do terapeuta, do profissional, ensinar essa criança, esse adolescente, esse adulto, o que o outro pode tocar, o que eu posso fazer, o que o outro pode fazer. Né? Eu preciso ensinar isso para ele, porque isso ele não nasce sabendo. Não adianta a gente achar que as crianças vão
aprender do nada, que eu vou dar o livro de biologia e que ela vai saber tudo que ela tem que fazer e como tudo se passa. Então, a gente vai ensinando, né? A criança, a gente vai apresentando as partes do corpo, e depois a gente vai mostrando, olha, quem pode tocar no seu corpo? Como você pode, né? Na hora do banho, olha, então, aqui essa é a parte que é permitido tocar, aquela outra não, né? Quem pode te ajudar, né? Num banho? A mamãe, o papai, um cuidador, né? Fora isso, outras pessoas podem? Não podem. Então, a gente vai começando a dar informação, né? É assim que a gente começa a falar sobre sexualidade e sobre o que mais for. A criança vai crescendo, o adolescente vai crescendo, as dúvidas vêm, né? E isso a gente tem que ir respondendo e tem que ir dando munição e informação de acordo com o que essa pessoa consegue receber. Então, uma coisa é criança, adolescente, outra coisa é criança e adolescente de outro suporte. Então, vai aumentando o nível de suporte, a gente vai mudando o tipo de informação e como a gente vai passando isso para ele. Né? Mas, viu, é assim, no nível 1, beleza, ele consegue compreender. Agora, no nível 2, 3, por exemplo, ele vai pegar uma almofadinha, vai no meio da sala e beleza, como é que você faz pra direcionar isso? Ele tá com 13, 14 anos e, cara, é gigante, e aí? E aí a gente fala, tudo, né? Tá tudo ali aflorado, a família se assusta, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas aí, no caso, a gente precisa pensar num ambiente seguro pra ele e condicioná-lo. A gente não fala de treino pavloviano, mas a gente fala de uma exposição na qual a gente leva esse indivíduo pra um espaço que ele se sinta seguro e a gente começa a condicionar ele nessa rotina. Então, percebeu que ele vai pra essa almofadinha na sala? Opa, peraí, é a almofada rosa que ele gosta? Ou é a roxa? Vamos levar essa almofada roxa lá pro quarto. Ou levar, por exemplo, na hora do banho, levar no banheiro para que ele dê seguimento a esse processo. Um exemplo, no caso, a gente tá falando do menino, né? No caso da masturbação aí, né? E aí a gente redireciona para esse espaço. E a gente fala de uma tentativa não só de um dia, a gente fala de um processo ali contínuo, né? E a gente entende também, quando a gente fala dessa rotina de aprendizagem, a gente precisa repetir um mesmo comportamento acima de 21 dias para que o cérebro automatize isso. E aí não é um trabalho tão simples assim, mas que é mas preciso. deve proibir ou proibir de redirecionar? Imagina, não. A ideia não é a gente coagir ninguém, não é sublimar, né? Não é reprimir, não é esse o ponto. Acho que quando a gente pensa na sexualidade como um todo, a gente precisa entender que existe uma necessidade do outro também, né? A gente vai precisar pensar aí como a gente vai colocar e canalizar isso para um ambiente adequado. Quando a gente está falando de um desenvolvimento típico, a gente já ensina para o adolescente, para a criança, para o adulto, que existem lugares para certas coisas, né? Então, ela sabe qual é o lugar de comer, qual é o lugar onde eu jogo a minha roupa, onde eu durmo. Então, ela já tem essa dinâmica, né? Porque no dia a dia eu já fui ensinado, já fui treinado a isso. Agora, quando a gente está falando de um desenvolvimento atípico, eu vou ter que ensinar um pouquinho mais, mas é possível, né? E aí eu preciso ensinar. Não vou reprimir, mas eu vou direcionar. Então, é direcionar pro quarto, pro banho. Né? Pro banho. Né? E principalmente, acho que uma coisa que é importante até da gente bater mais nessa tecla, né? Respeitar o espaço também desse adolescente, Exatamente. desse adulto, né? Porque às vezes a gente, até pela visão infantilizada que se tem desse público, a gente acredita que ele não tem essa necessidade, que ele não tem o desejo, que não tem porquê eu permitir isso, né? Quando, na verdade, eu direciono e deixo, é o momento dele, né? É importante também para ele. É claro, a gente vai dosar daí algumas questões, né? A frequência, se é muito frequente, se tem ali alguns escapes que talvez ainda preciso ajustar, onde tá acontecendo, né? Como que eu vou ajudá-lo para quando estiver fora do ambiente, a gente tá viajando, não tá em casa. O que a gente vai fazer, né? Então a gente vai fazendo esses ajustes à medida também que tem essa necessidade. Mas o papel da família, ele é importantíssimo Muito. nesse processo, Muito. né? A maneira como a família vai conduzir, acho que é fundamental. Como que foi para vocês, Adriano, lidar com essa questão? Como que você foi ajudando aí a conduzir enquanto família? Faltavam informações lá atrás ou deu para dar conta?
A gente não fazia a menor ideia. De repente a gente viu e falou assim, não, eu acho que ele tá se masturbando. Acho que é. E agora? Eu falei, não sei, vamos ver o que vamos fazer. Disfarçar. Né? Faz de conta que não viu, mas se ele vê que viu, tem que tirar dali, né? A questão foi que, no final, a gente foi, assim, redirecionando pro banho mesmo, né? Pra que aquele momento também desse uma tranquilizada e que ele também não fosse totalmente, assim, proibido de fazer alguma coisa, né? Pro mais velho foi tranquilo, né? Passou uma adolescência normal nessa parte, assim. Mas para nível 3 a gente fez isso. É mais Gabriel. complexo, né? Muito mais. Até por essa questão da fala, da comunicação e do entendimento também, dessa parte do cognitivo, acho que acaba sendo muito difícil da gente explicar, né? Porque, querendo ou não, se tem ali uma reação corporal, eu entendo que aquilo é prazeroso e aí, o que eu faço com isso, né? Então é difícil. Sabe que eu acho que uma das partes, né, que a gente tem que pensar para a família também é a parte da rotina, né? Se a gente consegue estabelecer uma rotina com essa criança, com esse adolescente, fica tudo mais fácil. Sim. E aí a gente consegue ir inserindo aquilo que a gente precisa de uma forma mais tranquila, né? A gente consegue ir estabelecendo nessa rotina, no dia a dia, uma sequência. Todo mundo acaba ficando um pouco mais calmo e acaba facilitando a situação, porque quanto mais ansioso nós estamos, mais difícil é. Sim, então, com certeza. quando a gente consegue aí uma rotina, consegue pensar, minimamente, né? E pensar nesse critério também de buscar as orientações, né? Acho que a equipe profissional nesse momento faz total diferença numa orientação. Então, acho que saindo, desculpa, André, mas assim, você tá saindo do controle, tô percebendo que tá muito ansioso, tô percebendo que tá... Vamos procurar um profissional. Exato. E às vezes a gente fala até dos picos, dependendo da desorganização, um fator importante que é a ansiedade, a gente fala até às vezes da ajuda do médico para auxiliar ali com um medicamento, né, para dar uma ajustada, até que esse organismo consiga entender e expressar esses sentimentos, né? Sim, sim. Então, para a gente começar a amarrar aqui os nossos pontos de reflexão, então, o autista, a pessoa do espectro autista, ela tem vida sexual, né? Ela tem desejos. Sente prazer. Ela sente prazer, né? A necessidade do outro. A necessidade do outro. Às vezes de uma maneira diferente, às vezes num nível diferente de necessidade, mas tá ali, né? E essa necessidade, esse desenvolvimento da sexualidade, ele precisa ser saudável, né? Então, como que a gente pode desenvolver uma sexualidade saudável dentro do TEA, Paty? Nós temos que ajudá-los a se conhecerem melhor, a ter segurança, né? Tanto no sentido de autoconfiança, quanto no sentido da proteção, né? Que essas pessoas consigam se respeitar, consigam ter no grupo de convivência esse respeito, essa aceitação, esse entendimento, né? E autonomia para conseguir escolher para onde elas vão, o que elas vão querer ser, como elas vão querer ser e fazer, né? É uma coisa que a gente até tinha discutido um pouco previamente, né? Lendo também relatos e estudos, vai muito em torno da questão da orientação sexual, né? Dessa identidade sexual das pessoas também dentro do espectro, que até por conta dessa questão da maneira como elas se veem, da maneira como elas se relacionam, às vezes acaba sendo até mais fácil para elas conseguirem se assumir, né? Conseguirem se posicionar no mundo de uma maneira um pouco mais tranquila, digamos assim. Não é tão fácil, mas tem essa possibilidade de falar mais abertamente também. Então, eu acho que isso acaba sendo favorável. Quando a gente consegue colocar um adolescente, um adulto, a par sobre o seu desenvolvimento sexual, isso vai ajudar ele também nesse processo, né? De quem eu sou, como eu me sinto, como eu me relaciono com o meu corpo, como me relaciono com o outro. Então, tudo isso acaba ajudando bastante, né? E isso também é direito da pessoa autista, né? Sim. Seja aí ela de qual nível de suporte for, é direito dela também esse desenvolvimento da parte sexual. E aí, quando a gente orienta de forma adequada, quais são os ganhos que a gente tem, André? A gente tem ganhos específicos na parte da independência, nessa validação desse comportamento. A gente fala também sobre a qualidade de vida nesse momento, né? Essa organização de rotina que a gente olha para esse indivíduo e percebe que, ok, todo aquele trabalho que foi construído dia a dia vai
funcionar. Eu acho que o fator principal mesmo, retomando a minha fala agora há pouco, a independência acho que é um dos fatores. Então, assim, ele identificar que ele tem uma necessidade e ir em busca sem precisar de mediação, eu acho que já é acho que é mais 50% do caminho ali, né? Pra Ele qualidade entender, de vida. né? Ele fazer as Exato. escolhas dele por ele mesmo. Exatamente. Entender, quais são os limites do corpo dele, quais são os limites dele na relação com o outro. Entender Isso. essas sensações, né? E buscar, né? Então, acho que nada simboliza mais a qualidade de vida do que esse contexto. Sim. Para além disso, também acho que é muito importante da gente lembrar que assuntos como esse, né, ajudam a gente a prepará-los para a vida, né? Independentemente dos pais estarem perto ou não. E aí a gente consegue ajudá-los a estarem alertas para situações de abuso, situações onde eles podem ser manipulados, né? Então a gente consegue também se precaver nesse sentido. Então acho que isso acaba auxiliando bastante. É um assunto que não é se devemos falar, né? É como devemos falar sobre esse Sim. assunto com eles, né? Sim. E a gente tá aqui para ajudar vocês. Sim. né? Essa foi uma pequena lá. amostra, né, do nosso papo divergente. Se você tiver ideias, se você tiver ideias de temas pra gente conversar, deixa nos comentários, a gente vai estar de olho. E aí a gente pode fazer novas edições com temas variados pra Com todo mundo certeza. falar. Algumas dúvidas sobre esse assunto, coloca pra gente aqui. Sim, tá bom? Tem uma Exatamente. história pra contar? Pode contar pra Sim, gente. conta pra gente como que foi pra você, ou se você é mãe atípica, pai atípico e tem medo da fase da adolescência, deixa nos comentários que a gente vai respondendo nas próximas oportunidades. Obrigada, né? Vocês que participaram Obrigada, dessa gente, roda que nessa agradece. noite. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.